Voltando aqui, nós vamos entrar agora no capítulo 3, relacionado ao Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. Primeiro ponto que nós temos que ter aqui em relação ao ENG é sobre os conceitos. Cuidado para que você não fique utilizando aí nos seus estudos os seus conhecimentos práticos, porque nós vemos aqui vários conceitos, e esses conceitos são acabam sendo utilizados na prática de forma diferente do que está escrito aqui no estatuto. Então, muitas vezes a prática aí vai te atrapalhar. E nós vamos ver aí alguns conceitos como sede, guarnição, organização. Muito desses conceitos não seguem à risca aquilo que nós conhecemos no dia a dia. Cuidado! E novamente também aqui, para aquelas pessoas ali amantes do direito, que conhecem profundamente o direito constitucional, cuidado para não trazer isso aqui para os estatutos militares do Estado de Minas Gerais. Porque vocês vão ver ao longo dos estudos, né, de qualquer legislação infraconstitucional dentro dos estados, aí, de algum tipo de instituição, que muitos dispositivos, muitos artigos acabam que, se for olhar, né, no arcabouço jurídico atual, estariam revogados. Contudo, a prova da Polícia Militar de Minas Gerais é literal, então, se está escrito, pode ser cobrado, e se pode ser cobrado, não tem como você depois tentar aí brigar com a banca por causa dos seus conhecimentos de constitucional, por causa dos seus conhecimentos de penal. Muitas das vezes, né, na maioria das vezes, vai acontecer que a banca vai dar a questão como errado, mesmo estando aí com a Constituição. Então, conselho, não brigue com a banca. Então, continuando aqui, já entrando no capítulo 3 da função policial militar. Artigo 14. Função policial militar é exercida por oficiais e praças da Polícia Militar com a finalidade de preservar, manter e restabelecer a ordem pública e segurança interna através das várias ações policiais ou militares em todo o território do Estado. Esse artigo 14 é basicamente o que está escrito aí na Constituição Estadual e também muito parecido com o que está escrito no artigo 144 da Constituição Federal. Então, vemos aqui a finalidade. Então, a banca pode perguntar qual que é a finalidade da Polícia Militar? É preservar, manter e restabelecer a ordem pública e a segurança interna. A banca ela gosta muito de enumeração. Isso aqui, então, é uma enumeração que pode sim ser cobrada na sua prova. Então, continuando, a qualquer hora do dia ou da noite, na sede da unidade ou onde o serviço o exigir, o policial militar deve estar pronto para cumprir a missão que lhe foi confiada pelos seus superiores hierárquicos ou impostos pelas leis e regulamentos. Primeiro ponto também aqui que eu separei é sobre essa parte, a qualquer hora do dia ou da noite. Tem uma questão, eu já vi uma questão do CRS que vem contando uma história que não poderia esse artigo 15 estar correto porque estaria sendo um artigo inconstitucional, porque aqui o policial militar não poderia o policial militar estar 24 horas por dia à disposição de uma instituição que é a Polícia Militar. Então, você tem que olhar aqui de forma literal e ver o que está escrito. Então, essa questão está errada, porque o que diz o artigo 15 é justamente isso: a qualquer hora do dia ou da noite, na sede da unidade ou onde o serviço exigir, o policial deve estar pronto. Então, não venha, parece. Você concorda ou não concorda com esse artigo, você tem que olhar aqui de forma literal. Outro ponto, você pode observar aqui no final, ó, cumprir a missão tanto dos seus superiores hierárquicos ou impostos pelas leis e regulamentos.
cuidado que a banca ela pode vir aqui e restringir no final, falando que é a missão apenas dada pelas leis e regulamentos, tirando aqui em relação aos superiores e hierárquicos. Nós vemos que não, que é tanto a missão imposta aqui pelos superiores e hierárquicos e impostas pelas leis e regulamentos. Capítulo 4, dos deveres, responsabilidades, direitos e prerrogativas. O oficial somente perderá o posto ou patente nos seguintes casos. Outro ponto importante é relacionado ao artigo 16. Nós tivemos há pouco tempo um julgado também no Tribunal de Justiça Militar aqui de Minas Gerais, falando que esse artigo 16, na verdade não é o artigo 16, é o artigo da Constituição Estadual que se reporta aos dizeres aqui do artigo 16, dizendo que seria inconstitucional tratar os praças de forma diferente dos oficiais, porque, como nós vamos ver aqui, os oficiais e os praças têm modo diferente, de acordo com o EMENG, os praças e os oficiais têm forma diferente de perder aqui o oficial o posto e a patente, e os praças de perderem a graduação. Então, cuidado, porque vocês têm que olhar o que está escrito aqui na lei. Mesmo que tenha sido revogado e tenha sido já decidido isso no Tribunal de Justiça Militar, isso ainda não foi retirado. O artigo 16 não foi modificado e não foi retirado do EMENG. Então, você tem que marcar o que está escrito aqui. Não adianta você trazer julgado para sua prova, sendo que vai ser cobrado o que está escrito na lei seca. Então, aqui vocês vão ver que relacionada ao oficial e praça, para o oficial, a única diferença que tem é que o oficial, mesmo que depois de um processo administrativo demissionário, ele seja declarado ali incompatível para o oficialato, perca ali o posto ou a patente, quem vai decidir é o Tribunal de Justiça Militar em tempo de paz. E não é o comandante-geral, diferentemente do praça, que, pelo EMENG, perderia o praça a graduação após um processo demissionário por própria decisão aí do comandante-geral e do governador. Não teria que passar pelo o Tribunal de Justiça Militar. Então, cuidado para você não, como falando aqui de novo, trazer esse julgado na prova. Mais para frente, como nós vamos ter algumas mudanças no EMENG, se essa for alguma das mudanças, eu trarei aqui e farei uma aula específica com essas mudanças do EMENG. Então, por agora, nós temos que estudar o que ainda está em vigor. Então, primeiro ponto, o oficial somente perderá o posto ou a patente nos seguintes casos. Primeiro caso, em virtude de sentença condenatória restritiva de liberdade individual por mais de 2 anos e passada em julgado. Cuidado, que a banca ela vai falar que é igual ou mais de 2 anos. Não é. É só nos casos de sentença condenatória com mais de 2 anos e passada em julgado. Não existe sentença aí que caiba recurso. Tem que ser a decisão em última instância. Não pode haver mais recurso. Cuidado, então, para que a banca não venha falar que é qualquer tipo de sentença. E vamos supor, falando que é uma sentença de primeira instância, de segunda instância que caiba recurso. E não é. Você tem que olhar o que está escrito aqui, mostrando que só perderá o posto ou a patente com sentença condenatória por mais de 2 anos. Quando declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível em face da incapacidade moral ou profissional pelo Tribunal de Justiça Militar em tempo de paz ou por Tribunal Especial em tempo de guerra. Foi justamente o inciso segundo aqui que eu falei que se difere quando o praça perde ali a sua graduação, quando é considerado indigno. Aqui,
o oficial, em tempo de paz, mesmo ele passando pelo processo demissionário, quem decide se ele vai ser excluído ou não é o Tribunal de Justiça Militar em tempo de paz ou Tribunal Especial em tempo de guerra. Cuidado também, que o tipo de pergunta que a banca pode fazer aqui é justamente falar que, independentemente de ser em tempo de guerra ou tempo de paz, quem decidiria seria o Tribunal de Justiça Militar ou seria o Tribunal Especial. Então, você tem que reparar essa diferença aqui nesse inciso, que o Tribunal de Justiça Militar decide a perda ali do posto, a graduação do oficial relacionada à incapacidade moral ou profissional em tempo de paz, e o Tribunal Especial em tempo de guerra. E outro ponto, quando demitido nos termos da legislação vigente. Isso também aqui, de forma literal, você tem que saber esses 3 itens possíveis aí do oficial perder a sua, o seu posto ou graduação. Um ponto importante também aqui, que vai ser falado mais para frente, mas eu já vou adiantar aqui, ó, relacionado aqui ao oficial, ó, somente perderá o posto ou patente. Antigamente, nós tínhamos aí uma diferença do que seria o posto ou patente. Tinham oficiais, tinham militares que teriam a patente, mas não tinham o posto. Isso aí, no início do século, havia até a venda, um governador presenteava uma autoridade com uma patente da Polícia Militar. Isso aí era um prestígio para algumas autoridades. Contudo, hoje não tem mais isso. Hoje só se perder o posto, automaticamente se perde a patente. Continuando. Parágrafo 1º. A declaração de indignidade ou incompatibilidade referida no item 2 do artigo proceder-se-á através de processo especial, iniciando-se pelo Conselho de Justiça, nos termos da legislação própria. Ó, cuidado aqui, que inicia-se no Conselho de Justiça. Pode vir aqui, imagina, falando que se inicia por decisão do comandante-geral. Na verdade, é Conselho de Justificação. E eu estou falando errado aqui, para vocês verem que a palavra, com que palavra isso aqui parece? Conselho de Justificação, Conselho de Justiça. Essas palavras são muito parecidas. Para a banca vir aqui e mudar essa justificação por Conselho de Justiça, é muito fácil e você acaba não percebendo, porque parece até meio lógico. Quem vai decidir? Quem decide é o juiz, né? Então você vai pensar, Conselho de Justiça, e estaria certo, pensando ali na hora da prova, que estaria certo. Então, eu estou pedindo para vocês destacar essa palavra justificação, que não é justificação, que não é justiça, é justificação. Outro ponto é que pode falar que se inicia aqui pela decisão do comandante-geral, uma decisão do governador, e não se inicia esse processo especial pelo Conselho de Justificação. Outro ponto, falando que essa declaração de indignidade, ela procede por um processo especial. Tá vendo aqui, um processo especial. Cuidado, porque pode vir falando aqui por um processo ordinário, por um processo comum, por um processo extraordinário, e não ainda mais para as pessoas que vão fazer aí o EAP, que é o Exame de Aptidão Profissional, tanto para sargento quanto para tenente. Isso aqui é um prato cheio para a banca vir e mudar, porque se não prestar atenção, essa palavra aqui você não vai perceber e vai fazer uma leitura rápida e não vai ver. Então, aqui os 2 pontos que eu destaco, esse processo especial e o Conselho de Justificação. O tribunal referido no item 2 do artigo 2 poderá determinar, no inciso 2, poderá determinar a reforma do oficial. Está mostrando ali, voltando aqui para vocês verem, nessa parte aqui que fala da declaração da indignidade do oficialato, esse Tribunal de Justiça Militar aqui
pode optar, em vez pela demissão e exclusão do militar, por apenas a aposentadoria dele, por apenas esse militar passar para a reforma. É o que está dizendo aqui, ó. O tribunal, no referido item do inciso 2 do artigo, poderá determinar a reforma do oficial. Isso aí acontece para alguns militares, que ele dedicou a vida inteira, às vezes, aí, à polícia militar, à sociedade, e às vezes por algum deslize da vida, alguma coisa aconteceu, ele teve uma falha. Contudo, como nós temos aí a nossa legislação, não poderia esse militar deixar de ser julgado, porém, devido ao seu precedente, devido ali à sua ficha funcional, esse militar poderia ser aposentado, ir para a reforma, né? E não ser demitido das fileiras da Polícia Militar. Falando aqui por ele, com vencimentos proporcionais ao seu tempo de serviço. Quando eu olho essa parte aqui, ó, ser reformado com vencimentos proporcionais, isso aqui já me traz uma pegadinha na cabeça, porque pode falar o seguinte, com vencimentos integrais. Com vencimentos integrais, se você então não reparar, eu não destaquei aqui, mas me veio à cabeça agora, então cuidado, ó, com vencimentos proporcionais. O militar, então, reformado aqui por indignidade do oficialato, ele vai sair com vencimentos proporcionais, não integrais. Continuando, o militar da ativa que aceitar cargo público, civil, temporário, não eletivo, assim, autarquia, empresa pública ou sociedade, economia mista, ficará agregado ao respectivo quadro enquanto permanecer nessa situação. Somente poderá ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para promoção, transferência para reserva ou reforma. Primeiro ponto que tem que dar ênfase nesse artigo 17. Olha aqui, que ele está falando que é cargo público civil temporário. Cuidado para não confundir, porque nós vamos ter mais à frente um outro artigo falando do cargo público permanente. E aqui está falando cargo público temporário, cargo público temporário. E em relacionado a cargo público civil temporário não eletivo, porque mais para frente também nós vamos estudar o caso do militar quando ele assumir aí um cargo eletivo. Então, primeiro ponto, saber que o artigo 17 ele está falando de cargo público civil temporário, e é um cargo civil público civil temporário não eletivo. Assim, como em autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, ficará agregado ao respectivo quadro e, enquanto permanecer nessa situação, somente poderá ser promovido. Isso também aqui também é muito cobrado em prova. Então, aquela pessoa que assume ali um cargo público civil temporário, ele só pode ser promovido por antiguidade. A banca ela gosta de colocar aqui falando que pode ser promovido por merecimento. E não é por antiguidade. Outro ponto, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para promoção. Qual promoção? Promoção por antiguidade. Então, conta-se o tempo para essa promoção por antiguidade, tempo para reserva e tempo para reforma. Não se conta o tempo para promoção para merecimento. Continuando, parágrafo único. Depois de 2 anos, contínuos ou não, de afastamento nos termos desse artigo, será militar transferido para reserva ou reformado na conformidade desse estatuto. Eu já errei questão por causa desse contínuos ou não, porque você não lembra na hora da prova. Quando você lê uma questão, você lembra aqui dos 2 anos, porque eu falei para vocês que vocês têm que ter aí um caderno para anotar os números. Então, como você está anotando os números, lembrar dos números fica fácil. Mas aí vem na sua cabeça na hora da prova. Será que é só para situações contínuas? Ou pode ser em situações de afastamento ali para cargo público, civil, temporário, de forma espaçada, de forma picada? Poderia? Então, você vê pelo parágrafo único que tanto faz o militar que ele vai, assume e fica 2 anos de uma vez afastado nesse cargo público temporário,
cargo público civil temporário, ou independentemente se ele tira esse afastamento em 2 meses, ele trabalha 2 meses e vai lá e fica afastado 2 meses. Quando completar 2 anos, ele vai ir para a reserva ou reformado. Outro ponto que dá dúvida é isso aqui, porque na hora que vem da questão, ele vem afirmando: o militar será transferido para a reserva ou reformado. Aí você fica pensando, pô, será que é só para a reserva? Será que é só reformado? Então, já anote aí que ele poderá ir para a reserva ou poderá ser reformado. Anotem, gente, porque quando vocês estiverem fazendo a questão, vocês vão lembrar disso que eu estou falando, porque isso dá dúvida. E se você não prestar atenção, eu estou separando aqui aquilo que você deve prestar atenção no artigo. O militar da ativa que aceitar cargo público permanente estranho à sua carreira será transferido para a reserva ou reformado com os direitos e deveres definidos em lei. O militar da ativa que aceitar cargo público permanente, foi o que eu falei. No artigo anterior, estava falando de cargo público civil temporário, aqui nós estamos falando de cargo público permanente. Estranho à sua carreira. Então, ó, primeiro ponto, relacionado a cargo público permanente e tem que ser um cargo estranho à carreira policial militar. Porque se for um cargo vinculado à carreira policial militar, ele não precisaria ir para a reserva ou ser reformado. Então, para casos de cargo público permanente, estranho à carreira, ele já vai direto para a reserva ou reformado, não vai precisar ali esperar 2 anos. Ah, vou esperar 2 anos. E a banca ela gosta de fazer essa pegadinha, trocar, falar que o militar que aceita cargo público permanente, ele tem que também esperar os 2 anos. E não é. Você vê que é só para cargo público temporário. Continuando. Enquanto perceber remuneração do cargo temporário, assim como de autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista, não tem direito o militar da ativa ao soldo e vantagem do seu posto ou graduação. Isso aqui é o militar que está ali, né, no cargo temporário, ele vai receber, em regra ali, o soldo ou pagamento daquela instituição que ele está agregado. A não ser que a lei ali possa permitir a opção caso aquele pagamento, às vezes, ali é inferior ao pagamento do policial militar. E tem alguns policiais militares que vão exercer esse cargo temporário até por solicitação aí da própria Polícia Militar. Então, não seria justo esse militar estar em outra instituição prestando um serviço de cargo temporário e está recebendo menos. Então, o que acontece? Caso ele vá receber menos aí nesse outro cargo temporário, ele pode optar pela remuneração que ele ganhava na Polícia Militar. É vedada a utilização de componentes da Polícia Militar em órgãos civis, públicos ou privados, sob penas de responsabilidade de quem o permitir. Isso aqui parece até incoerente do que se a gente olhar o artigo 17 e 18 ali, que nós estudamos aqui anteriormente. Porque parece que o policial militar ele não pode ser nunca utilizado ali em órgãos civis, públicos ou privados, mas nós temos que olhar o parágrafo único, porque ele vem falando que os casos definidos em lei federal pode sim ser utilizado então o policial militar nesses órgãos civis, públicos ou privados. Cuidado, aqui é um ponto importante que eu falo, não é tudo que você tem na prática que você aplica aqui no que você está estudando no EMENG. Tem casos em que o policial militar, mesmo não estando ali expressamente em lei federal, ele está emprestado ali a algum órgão civil ou público, prestando serviços, às vezes ali no Tribunal de Justiça Militar, ou outros órgãos qualquer aí, e não é por lei federal. Se você sabe algum desse caso, tem exceção, guarde para você, não traga isso para a prova. Outro ponto é que, perceba, é lei federal.
Cuidado, porque você vai esquecer e vai pensar que é lei estadual, que é lei até municipal, que é lei complementar, qualquer outro tipo de lei, que é lei específica, que mais para frente você vai ver que tem um artigo falando sobre lei específica. Então, nesse artigo 20 aqui, que permite a utilização do policial militar em órgãos civis, públicos ou privados, somente a ressalva aqui é previsto em lei federal. Artigo 21. Os militares da ativa e os inativos, este quando convocados ou designados para o serviço ativo, podem, no interesse da dignidade profissional, ser chamados a prestar contas sobre a origem e natureza dos seus bens móveis, imóveis e semoventes. Primeiro ponto aqui do artigo 21 é que tanto o militar da ativa e os inativos, esses dois podem sim prestar contas. Eu também já senti dúvida isso aqui resolvendo questões, porque eu pensei, poxa, mas o militar está inativo, então ele não teria que prestar conta dos seus bens. Mas observe aqui que tem uma exceção, ó. Tem uma condição. O militar da ativa ele tem que prestar contas dos seus bens. É o que a gente faz até anualmente. O policial militar da ativa ele faz anualmente ali uma prestação de conta dos seus bens. Os inativos, aqui no caso do militar da reserva, ele terá que prestar conta quando ele voltar aí para o serviço ativo. Então, cuidado, que não é generalizar aqui, porque somente o da ativa e o inativo. E o inativo, ele tem a condição de ter voltado para o serviço ativo. Cuidado para você não generalizar e falar que todos os militares inativos têm que prestar contas. E observe também, o que a gente tira da interpretação do artigo 21. Quem que é o militar inativo que pode ser designado para o serviço ativo? O militar inativo que pode ser designado para o serviço ativo é o militar da reserva, porque o militar reformado, como nós já estudamos, ele já está desobrigado do serviço militar, do serviço policial militar. Então, de uma interpretação que nós temos aqui, que esse militar inativo aqui, que poderia voltar, seria o da reserva. Cuidado, só use isso no último caso, só use esse conhecimento, essa interpretação no último caso. Se não for te perguntado isso, use de forma literal, mostrando que o militar da ativa, a qualquer momento, ele pode ser obrigado ali a prestar contas sobre a origem e natureza dos seus bens, e os inativos, quando designado para o serviço ativo. Aos militares da ativa é vedado fazer parte de firmas comerciais, de empresas industriais de qualquer natureza, ou nelas exercer o emprego, função ou emprego remunerado. Isso aqui é bem fácil de entender, contudo, na hora da prova você pode confundir também relacionados aos militares inativos, porque o militar da ativa, militar de serviço, é proibido ali o militar ter uma outra profissão que não seja ministério ou ministério, exercício do magistério, não ter confundido exercício do magistério ou uma função técnico científica, pode o militar, então, exercer essas duas funções quando ele está na ativa. Se não for essas duas funções, é proibido o militar exercer qualquer tipo de função. É por isso que vem escrito aqui no artigo 22, que ele não pode fazer parte de firmas comerciais. Isso aí, o militar ele não pode fazer parte de firmas comerciais, de empresas industriais de qualquer natureza. Então, cuidado, que isso é relacionado ao militar da ativa. Como falado, o militar, o policial militar, ele tem que estar pronto 24 horas. Ele tem que estar pronto 24 horas. Então, cuidado, porque pode confundir aqui relacionado aos militares inativos, porque os militares inativos, na verdade, os militares da reserva, como eu falei, entre os militares inativos, aqueles que podem voltar para o serviço ativo são só os da reserva. E esses militares da reserva, quando voltarem ali para o serviço ativo, supondo, esse militar ele foi para a reserva, ele era um militar ativo,
não poderia fazer parte de firma comercial. Mas o militar ali, ele foi para a reserva, e nesse período que ele ficou na reserva, ele montou uma empresa, ele passou a trabalhar numa empresa, qualquer dessas aí, uma empresa comercial, uma empresa industrial. Então, quando ele voltar para o serviço ativo, ele fica proibido de tratar de assuntos relacionados a essa empresa que ele estava inserido, que ele estava ali adepto na época que ele estava na reserva. Então, isso aqui é a diferença para você não confundir. Militar da ativa não pode fazer parte de firmas comerciais, empresas industriais de qualquer natureza. E o militar da reserva só não pode quando for reconvocado para o serviço ativo, e ali ele não pode tratar nas repartições que ele estiver trabalhando sobre interesse de indústria ou comércio a que ele esteja associado. Continuando, os militares da ativa podem exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não infrijam o disposto no presente artigo. Isso aqui é de forma literal. Quando vem na prova, vem escrito aqui de forma literal. Então, só cuidado com a palavra ativa, porque às vezes vem trocando aqui, falando que os militares da reserva, o militar inativo, e você vê aqui pelo parágrafo 2º, não tente interpretar, porque às vezes fica até lógico, o militar inativo, ele pode sim exercer diretamente a gestão dos seus bens. Tranquilo, nós temos esse entendimento, mas a literalidade do parágrafo 2º vem falando que é os militares da ativa. Então, se vier isso aqui, não vamos brigar com a banca, tentar interpretar, porque a nossa prova não é interpretativa, ela é de memorização. Então, na memorização, você tem que lembrar que aqui está falando dos militares da ativa, e eles podem exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não infrijam o disposto no presente artigo, no intuito de desenvolver a prática profissional e elevar o nível cultural dos elementos da corporação. É permitido no meio civil aos militares titulados o exercício do magistério ou de atividades técnicos profissionais. Então, foi isso aqui que eu estava falando. E o militar, ele tem que, como nós vimos lá da função do policial militar, ele tem que estar pronto 24 horas para cumprir as missões do seu superior hierárquico e o que vê escrito em leis e em normas. Isso que nós vimos lá, né, relacionado à função do policial militar. Então, nós vimos, né, anteriormente aqui, que o militar, ele nem pode, ativa, nem pode estar fazendo parte e nem tratar de assunto, né, de firmas comerciais em serviço. Isso porque, como eu falei, o militar, ele tem que estar pronto, disposto à polícia militar por 24 horas. Então, somente esse parágrafo 3º é uma exceção. O militar, ele poderia sim exercer uma outra profissão, caso fosse aqui relacionado ao magistério. Até que eu falei que lá ministério que para falar parece muito. Então, é relacionado aqui ao magistério. O que seria isso? É o exercício da atividade de professor, ou também aqui atividades técnico-profissionais. Isso aqui vem da próprio direito constitucional. Isso aqui também nós vemos direto da Constituição Federal. E na Constituição Federal vem falando técnico-científico. Mas cuidado para você também não confundir, porque nós estamos falando de forma literal e aqui está escrito técnicos profissionais. Apesar de ter ali o mesmo significado, não confunda. Então, é técnico profissional e exercício do magistério. Nessas duas funções, poderia o militar ter uma segunda profissão, além da profissão policial militar. Cabe aos militares a responsabilidade integral das decisões que tomam ou dos atos que praticam, inclusive na execução de missões por eles taxativamente determinadas. Cuidado aqui, porque eu já vi questão falando aqui, cabe aos superiores e hierárquicos, cabe aos oficiais. Então, você vê que todos os militares, ele possui responsabilidade integral das suas decisões. Não é ali o mais antigo, não é o mais presidente hierárquico. Todos os militares têm a responsabilidade integral de todas as suas decisões. Continuando.
As patentes, com as vantagens, prerrogativas e deveres a elas inerentes, são garantidas em toda a plenitude, assim aos oficiais da ativa e da reserva, como aos reformados. Novamente, isso aqui trazendo, quando eu estava estudando isso aqui para a prova, e eu já senti dúvida, eu pensei, a primeira vez que eu vi uma questão dessa aqui, eu pensei, como eu fiz uma leitura, depois eu fui fazer as questões. Eu pensei, poxa, as patentes, será que as patentes, as vantagens, as prerrogativas e os deveres a elas inerentes também são destinados aos militares da reserva ou reformados? Então, vocês percebam aqui, já levam isso para a prova, que tanto para o militar da ativa, da reserva quanto o reformado, pertencem as patentes, as vantagens, prerrogativas e deveres a elas inerentes. Outro ponto aqui também é relacionado a essa palavra aqui, vantagens. Nós já vimos aqui, vamos ver mais para frente aqui, relacionada a vantagens. Parece uma palavra vencimento, você vai ver ali que tem justamente que engloba o vencimento, é o soldo e as vantagens. Isso pode trazer alguma confusão, porque pensa assim, o militar reformado, o militar da reserva recebe provento, então não receberia vantagem. Então, não confunda isso. Às vezes a gente tenta, nós mesmos complicamos na prova. Então, percebo, as patentes, as vantagens, as prerrogativas e os deveres a elas inerentes são garantidas tanto aos oficiais da ativa, da reserva, quanto aos reformados. E cuidado também aqui, mas está escrito só oficial, não é possível, será que não é destinado ao praça? É também destinado ao praça. Contudo, como eu falei, vê o que está escrito aqui na lei seca, não vai inventar aqui porque não está escrito praça, vai achar que a questão está errada. Não vai estar errada, pode ver que está escrito só oficiais, é só oficiais. Não que o praça não tenha, mas o artigo 24 vem escrito apenas oficial. Continuando. Artigo 24. Artigo 25. Os títulos, postos, graduações e uniformes da Polícia Militar são de uso privativo de seus componentes, da ativa, da reserva e do reformado. Isso também aqui, já tive dúvida na hora da prova também, já tive dúvida resolvendo questões, pensando também, poxa, mas o uniforme não é privativo dos militares da reserva, da reforma. Não fique filosofando nisso não. Vi aqui os títulos, postos, graduações, uniformes da Polícia Militar, tão grave isso, é também privativo do militar, da ativa, da reserva e do reformado. Leve isso para a prova e não fique filosofando em cima disso aqui. Continuando. Os militares da reserva e os reformados só podem usar uniformes por ocasião das cerimônias sociais, militares e cívicas. Foi o que eu falei aqui, ó, que pode trazer uma dúvida justamente isso. Fala assim, poxa, mas os militares da reserva e o reformado só pode utilizar ali em missões especiais, em cerimônias sociais, militares e cívicas. Poxa, mas então ele não teria o uso privativo dos uniformes. Então, gente, não filosofe em cima disso aqui. Só grave que os títulos, postos, graduações e uniformes da Polícia Militar é privativo dos militares da ativa, da reserva e do reformado. E esses militares da reserva ou reformado só podem utilizar os uniformes em caso de cerimônias sociais, militares e cívicas. A banca vai te perguntar isso aqui. Quantos militares da reserva e os reformados podem utilizar os uniformes? Cerimônias sociais, militares e cívicas. Isso reformados, reserva e reformados. Quando estiver perguntando os dois juntos. Porque quando perguntar relacionado aqui ao militar da reserva, nós temos ainda o caso quando o militar for reconvocado aqui para o serviço ativo. Para o serviço ativo. Então, no caso do reformado, somente em cerimônias sociais, militares e cívicas e o militar da reserva em cerimônias sociais, militares e cívicas ou quando convocado para o serviço ativo. E outro ponto, ele vai ter uniforme idêntico ao do militar da ativa de acordo com o RUI-PM. Então, não cai em pegadinha falando que vai o militar da reserva utilizar o uniforme. Ainda mais, isso aqui
para quem já é militar, isso aqui fica meio óbvio, mas aquela pessoa que às vezes vai prestar um concurso para adentrar aí nas fileiras da Polícia Militar, isso não parece um pouco lógico. Então, saibam que o uso do uniforme do militar que estava na reserva e foi reconvocado ali para o serviço ativo, ele vai ser o mesmo do militar da ativa. São ainda direitos dos militares. Isso aqui agora, o artigo 26, ele vai elencar alguns direitos. Esse artigo 26 aqui, o importante é você fazer uma boa leitura, tentar gravar ali pelo menos o início de cada um desses incisos. Não fique tentando decorar um a um, faça várias leituras dele para que você lembre dos direitos dos militares. Porque você vai ver que quando a banca te pergunta, ela vai te perguntar, o exercício da função correspondente ao posto da graduação, ressalvados os casos legais de afastamento, é um direito relacionado aos militares. Vai ser mais ou menos assim que a banca vai te perguntar. Então, faça uma boa leitura e guarde ali, tenta guardar pelo menos o início ali, as palavras-chave de cada inciso. Então, vamos continuar. São ainda direitos dos militares: exercício da função correspondente ao posto ou graduação, ressalvados os casos legais de afastamento. Percepção de soldo e vantagens na forma desse estatuto e demais leis em vigor. Transferência para reserva ou reforma com proventos na forma deste estatuto. Então veja que, se estiver falando reserva e reforma, nós falamos de proventos. Se estivermos falando de militar da ativa, nós falamos de vencimentos. Então, cuidado, porque numa leitura rápida, vier aqui escrito vencimento, você às vezes não percebe. Julgamento em foro especial nos delitos militares. Cuidado para não ampliar. Delitos e transgressões militares, ou delitos militares e civis. Não, o julgamento em foro especial é somente para delitos militares. Dispensa de serviço, férias, licença e recompensa, nas condições previstas nesse estatuto. Demissão voluntária embaixo do serviço ativo, de acordo com as normas legais. Transporte para si e sua família, nos termos deste estatuto. Porte de arma, nos termos da legislação específica. Prorrogação por 60 dias da licença maternidade, prevista no inciso 18 do caput do artigo 7º da Constituição da República concedida militar. Essa licença aqui é uma licença de 120 dias. Então, com essa prorrogação, chega-se a 180 dias a licença da maternidade da mulher, da policial aqui, feminina, na polícia militar. Então, só perceba o seguinte aqui, que o direito, esse direito a essa prorrogação de 60 dias, ela tem como condição esses 60 dias também ser facultado também a servidora pública civil do Poder Executivo. Geralmente a banca ela pergunta isso. Se para a mulher ter a prorrogação, a policial feminina ter a prorrogação, tem que alguma condição. E a condição é que o benefício também seja ampliado aqui à servidora pública civil do Poder Executivo. O gozo do direito a que se refere o inciso 9 do caput não prejudicará o desenvolvimento da militar na carreira. O que está falando aqui é que, supondo, a mulher está tirando ali essa licença maternidade. Ela não pode, às vezes, perder alguma condição de promoção, alguma condição ali de ascensão na carreira. Ou, às vezes, perder a função que exercia, o cargo que exercia, porque tirou essa licença à maternidade. Aqui, a praça perde a condição de servidor público e o consequente direito à natividade remunerada nos casos previstos no item 1 e 3 do artigo 16 do Estatuto, quando excluída disciplinarmente ou por incapacidade profissional de acordo com o regulamento disciplinar da corporação. Foi o que eu falei lá quando estava falando da perda da condição de servidor público do oficial. No EMENG, o praça ele só não perderia a diferença entre o militar praça e o militar oficial, perder ali
o praça perder a graduação e o oficial perder a patente, é que para o praça, segundo o EMENG, não tem a situação do militar passar ali, do praça passar pelo Tribunal de Justiça Militar para verificar ali a sua indignidade ali para o serviço policial militar. Então, a única diferença é essa aí. Nos outros dois casos, referente à sentença transitada em julgado há mais de 2 anos, ou relacionado também ao fato de demissões previstas em lei, o praça segue a mesma coisa do oficial. Nessas duas formas, ele vai perder ali a sua graduação e ser demitido do serviço ativo. Ele não tem, então, a parte segundo o EMENG, né? Como eu falei para vocês, não traga o julgado agora recente do Tribunal de Justiça Militar. Segundo o EMENG, o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, o praça, ele não tem direito de ser julgado ali indigno para o serviço público, passando pelo Tribunal de Justiça Militar em tempo de paz, ou tribunal especial em tempo de guerra. Isso aí também é alvo de pegadinha. A banca ela vai tentar confundir você, falando também que o praça teria essa condição. A não ser que a banca te fale desse julgado novo, se isso vier no seu edital. Se não vier, você não traz esse julgado. Artigo 28. Só em caso de flagrante delito, o militar poderá ser preso por autoridade policial civil. Isso aqui também está relacionado ao foro dos policiais militares. O policial militar, ele tem que ser preso em estabelecimento militar, em presídio militar, ele tem que ser conduzido por um militar de maior precedência hierárquica ou mais antigo, dependendo ali do militar. Então, e também aqui o artigo 28, ele traz, né, que o militar ele só pode ser preso por autoridade policial civil em flagrante delito. Em flagrante delito. Cuidado por não confundir autoridade policial civil por autoridade civil, porque autoridade policial civil aqui nós estamos falando do delegado. Se falar autoridade civil, pode ser o juiz, e o militar ele pode sim ser preso por ordem do juiz. Cuidado, então, para não confundir a autoridade policial civil com a autoridade civil. Quando se der o caso previsto no artigo, a autoridade policial fará entrega do preso à autoridade militar mais próxima, só podendo retê-lo na delegacia ou posto policial durante o tempo necessário à lavratura do flagrante. Cuidado que a banca ela vai falar que no tempo necessário para o relaxamento da prisão. Então não é o tempo necessário apenas para se realizar ali a lavratura do flagrante. E isso não é nos crimes comuns. Se for no crime militar, vai ser levado para o quartel e a própria autoridade militar vai fazer aí a lavratura do flagrante. Continuando. A autoridade policial que maltratar ou consentir que seja maltratado o preso militar ou não dispensar o tratamento devido a seu posto de graduação será responsabilizado por iniciativa da autoridade competente. Aqui também de forma literal. Então, aqui vamos no artigo 29. O militar, fardado ou em trajes civis, tem as prerrogativas e as obrigações correspondentes ao seu posto ou graduação. Perceba, então, que não o militar, não é só quando ele está fardado ou só quando ele está de serviço que ele tem as suas prerrogativas e obrigações. Ele, estando fardado ou em trajes civis, ele tem essas prerrogativas e obrigações. É justamente voltando ali para a função policial militar, que é desempenhada em 24 horas à disposição. Então, o militar fardado ou em trajes civis tem as suas prerrogativas e suas obrigações. É proibido o uso de uniforme em manifestações de caráter político partidário, exceto em serviço. Cuidado com questões que falando o seguinte, que é proibido, vem assim a questão, é proibido o uso de uniforme em manifestações de caráter político partidário.
restringindo, ampliando isso aqui, falando em qualquer caso é proibido o uso de uniforme em manifestação de caráter político partidário. Então, não é em todos os casos. O militar de serviço, às vezes, fazendo ali um patrulhamento, fazendo ali um policiamento na manifestação político-partidária, ele pode sim usar o uniforme. Não faz nem sentido o policial ele ter que ir ali sem uniforme, porque está ocorrendo ali uma manifestação de caráter político-partidário. Isso aqui é justamente, gente, para o militar não usar da sua farda ali para se promover politicamente. A máquina do Estado não pode ser utilizada para promoção política. Não é permitido sobrepor o uniforme, insígnias ou distintivos de qualquer natureza, não previsto no regulamento ou plano de uniforme. Também artigo 31, só uma boa leitura basta, porque cai de forma literal. São declaradas nulas as regalias, concessões e prerrogativas decorrentes de leis ou atos anteriores que permitem o uso de uniformes e postos militares a funcionários civis da Polícia Militar. Isso aqui, antigamente, os funcionários civis tinham o direito de utilizar uniformes. Isso aí no tempo já remoto, e isso aí hoje em dia não mais é permitido. Hoje, o funcionário civil da Polícia Militar, ele usa trajes civis. É vedado o uso individual ou por parte de organizações civis, públicas ou privadas, de uniformes, emblemas, insígnias, denominações ou distintivos que tenham semelhança com as dotadas da Polícia Militar ou que possam por ele ser confundido. Imagina aí uma firma de segurança que utilize uma farda igualzinha da Polícia Militar. Como que alguém, um cidadão, vai conseguir, às vezes, ali, diferenciar? Nós vemos aí algumas firmas de segurança que utilizam alguns tipos de uniforme, contudo, não pode ser de forma tão semelhante que possa ser confundido com os próprios uniformes, emblemas da Polícia Militar. Parágrafo único. São responsáveis pela infração da disposição desse artigo os diretores, os chefes de repartições, estabelecimentos de qualquer natureza, firmas ou empregadores, empresas, institutos ou departamento que os tenha adotado ou consentido. Isso aqui está falando justamente ali daquele diretor que permite, que adota ali o uniforme semelhante da Polícia Militar, como fala o artigo, isso aí é proibido. Então, seria a responsabilidade ali, os diretores, o gerente, aquela pessoa que tem poder de direção na empresa, que poderia ter tomado essa decisão da utilização do uniforme. Aqui, vamos encerrar no artigo 34, vou falar só ele aqui, depois nós já encerramos esse vídeo e voltamos, né, para os próximos artigos. Então, só terminando aqui. Artigo 34, o uso do uniforme fora do país só é permitido aos militares que estiverem em missão oficial. Cuidado, porque isso aqui confunde relacionado lá com os militares da reserva da reforma, quando puderem utilizar, que é só em caso de cerimônias civis e cívicas e militares. Então, não confundam, o militar poderá utilizar uniforme fora do país somente em missão ou missão oficial. Cuidado, como eu falei, para não confundir com a situação do militar da reserva e da reforma, quando ele é permitido utilizar o uniforme em cerimônias cívicas e militares. Então vamos encerrar aqui, já já nós voltamos. Até breve.